Importante. O sucesso de Hugo não depende apenas dele, sim, da alma maior que, de repente, assume a direção e nos revela possibilidades de soluções antes inimagináveis. O quê? De um curso em Bed Suusa, 2005 exemplo. Ajuda no caso de psicoses. Ajudante tem uma cliente que teve um surto psicótico, e seus colegas a internaram no hospital psiquiátrico. Agora ela precisa tomar medicação contra esquizofrenia e depressão até o fim da vida. Elinger, o que significa isso? Até o fim da vida? A ajudante no hospital, disseram a ela que precisa usar os medicamentos até o fim de sua vida, isto é, para sempre. Elinger, quantos anos ela tem? A ajudante, mais ou menos uns 46, talvez um pouco menos. Elinger, para o grupo, vamos olhar para essa cliente com amor, com boa vontade. Quem sabe, podemos sentir o que estes pensamentos dos médicos e também as suas palavras, mesmo que a cliente não tenha ouvido, provocam em sua alma. O outro campo, devemos manter em mente que cada um de nós se move em um campo, onde tudo está em ressonância. O médico que cuida de um cliente entra em um campo deste. Naturalmente, isto também vale para um psicoterapeuta ou para um ajudante. À medida que se abrem para um cliente, entram em um campo e atuam nele, principalmente através daquilo que pensam. Imagino que esses médicos, ou outros em uma situação parecida, pensam, o que consideram certo. Imagino-os aqui eu contando algo sobre as minhas ideias sobre a esquizofrenia, por exemplo, que segundo a minha experiência não se trata de uma doença e sim, de uma situação sistêmica na qual alguém, que se encontra sob a pressão do campo ou de uma consciência em comum, de repente se vê forçado a acolher duas pessoas em litígio em sua alma, isto é, um assassino e uma vítima. Iriam me ouvir? Conseguiriam me ouvir? Conseguiriam mudar? Respeito, com amor olhamos para esses médicos e os visualizamos no campo deles. Também os vemos com seus pais, seus antepassados, seus emaranhamentos, e cometerei uma ousadia, com um assassinato em sua família, sem que saibam do mesmo, pois talvez tenha ocorrido muito tempo atrás. Internamente acompanhamos o movimento do espírito, que se encontra voltado para todos, voltado para cada um desses médicos, para seus pais e seus ancestrais e para tudo o que possa ter ocorrido em termos de agressividade e dor. Mantemo-nos voltados para eles a partir deste movimento. Dizemos a cada um deles, vejo você com tudo que faz parte de você. Respeito-o e vejo todas as pessoas com as quais você lidou e ainda lida. Também as vejo com o amor, o destino, a grandeza que lhes é próprio. Talvez sintamos agora, o que podemos fazer? O que, por exemplo, posso fazer quando respeito esses médicos, a cliente quando respeito este campo? O que posso fazer? A solução Elinger, para o ajudante, posso fazer algo e farei. Estou voltado para tudo. Também farei algo com você que lhe pode parecer arriscado e suponho que esteja de acordo. Como você sabe, farei tudo com consideração. Elinger pede ao ajudante para que este represente a cliente e se posicione. Quando o ajudante se encontra no lugar determinado, começa a se sacudir. Respira profundamente e se segura com seus braços. Após um tempo, agacha-se e segura as suas mãos. Elinger posiciona uma mulher. Mais tarde, fica claro que ela representa a mãe da cliente. No decorrer da constelação são ainda acrescentadas duas mulheres. Fica evidente que uma delas é uma vítima e a outra, uma assassina. A mãe da cliente se sente atraída por essas duas mulheres. Ela se ajoelha perto delas, mas as duas se afastam. Após um certo tempo, as duas se abraçam. O representante da cliente se sentou em seus calcanhares e cruzou as mãos no peito. Após um tempo, curva-se profundamente até o chão. Elinger pede para a mãe da cliente se levantar e a conduz para o lado. Ela passa de costas pela representante da cliente, que continua sentada nos calcanhares e olha de longe para as duas outras mulheres. Elinger pede para que o representante da cliente se levante e vire. Ele fica de pé ao lado da mãe, meio à esquerda, e se sacode. Elinger para o representante da cliente: como se sente agora?
Representante da cliente: sinto calafrios pelo corpo inteiro e tremo muito. Ainda não há clareza em minha cabeça. Ellinger volta a conduzir a primeira mulher e o representante da cliente para diante das duas mulheres no chão. Estão um ao lado do outro e olham para baixo, para as duas mulheres. Essas viram a cabeça em sua direção. Ellinger para o grupo: as duas mulheres estavam deitadas uma ao lado da outra. Seguravam-se pelas mãos e estavam de olhos fechados. Quando a primeira mulher e o representante da cliente se aproximaram, ficaram inquietas. Ellinger afasta novamente o representante da cliente e a primeira mulher e pede para que se virem. Estão um ao lado do outro. O representante da cliente volta a sacudir seu corpo. Ellinger escolhe um homem e o posiciona diante dos dois. Ellinger para este homem: você representa os médicos da cliente. A primeira mulher enrijece o corpo de tanta dor, vira-se lentamente, cobre seu rosto com uma mão. Pega o representante da cliente pelo braço e fica de joelhos. Após um tempo, Ellinger pede para que o representante dos médicos se deite no chão ao lado das duas mulheres. A primeira mulher e o representante da cliente se voltam um para o outro e se abraçam forte. Abraçados, afastam-se dos mortos. Após um tempo, Ellinger pede para que o representante dos médicos se levante novamente e o aproxima do representante do cliente e da primeira mulher. Neste meio tempo, estes se voltaram um para o outro e se seguram pelas mãos. O representante dos médicos se afasta lentamente, porém os mantém em seu campo de visão. Ellinger para o representante da cliente: como se sente agora? Representante da cliente: continuo sentindo dores na barriga. É quase insuportável. Ainda não passou. Ellinger para a primeira mulher: e você? Primeira mulher: estou melhor. Mas em algum lugar existe uma frase: continuará até o fim da vida. Posso andar apenas com pequenos passos. Ellinger escolhe mais uma representante e a coloca diante do representante da cliente e da primeira mulher, que continuam se segurando pelas mãos. Ellinger para esta nova representante: você é a vida. As duas, a primeira mulher e o representante da cliente, olham para a vida, então a primeira mulher inclina a cabeça. Após um tempo, ergue-se. O representante da cliente se agacha diante dela e ainda a segura pelas mãos. A primeira mulher volta a olhar para a vida. O representante da cliente solta as mãos da primeira mulher e cobre a cabeça com as mãos. A primeira mulher faz um movimento como se quisesse tocar a cabeça do representante da cliente, porém não tem coragem. Afasta-se dele lentamente e se aproxima da vida. O representante da cliente agora também levanta, olha brevemente para a primeira mulher e se afasta novamente. A vida se encontra de braços abertos. A primeira mulher olha longamente em direção à vida. Coloca sua cabeça nos ombros da vida e a abraça forte. O representante da cliente se recolhe lentamente. Ellinger para o representante da cliente: como se sente agora? Representante da cliente: quando me afasto me sinto bem. Antes não sabia o que tinha que ser feito. Ellinger: exatamente. Esclarecimentos. Ellinger para o grupo: gostaria de explicar algo. O ajudante representa a cliente. A primeira mulher parece ser a sua mãe. A cliente carrega a psicose para sua mãe. Agora que a mãe se voltou para a vida, a cliente está livre. A mãe se encontrava ligada a algo de sua família de origem. Isto aqui, Ellinger aponta para as duas mulheres no chão, é um assassinato. Quando a assassina, vou colocar isto entre aspas, aproximou-se da representante da mãe, esta ficou com medo e desviou o olhar. Estava identificada com a vítima. Quando a agressora se deitou ao lado da vítima, a representante da mãe acariciou a agressora. Neste trabalho é esse o movimento decisivo: o agressor é amado. Ele pode se movimentar apenas quando é amado. Então houve mais uma tentativa de assumir algo para um outro, o que no caso dos psicóticos constitui uma regra. Por isso, quando os representantes da mãe e da cliente queriam se aproximar novamente das duas mulheres no chão, essas ficaram incomodadas. Precisaram se afastar novamente.
A representante da vida naturalmente era a mãe da cliente. Para o ajudante, tudo bem agora? Ele concorda com a cabeça. Elingir para os representantes: agradeço a todos vocês. Observações posteriores: elingir para o ajudante quando este se encontra novamente ao seu lado. O fato de você ter trazido este caso foi de grande ajuda para nós, pois nos ajudou a alcançar estas profundezas. De repente, sentimos outro tipo de compaixão pelos psicóticos. Eric Berne, o fundador da análise transacional, contou a seguinte história. Em uma família com várias crianças, a mãe disse: "Vocês todos ainda vão parar no hospício." As meninas tornaram-se esquizofrênicas e os meninos psiquiatras. Aqui também podemos ver que alguém não vira psiquiatra à toa. Gostaria de acrescentar que tenho alta consideração pelos psiquiatras. Quando fiz a minha formação psiquiátrica, tive que estagiar na psiquiatria de Viena. Quando observei como os psiquiatras lidam com os pacientes, tornei-me muito humilde, mas é evidente que quando alguém escolhe uma profissão desta espécie, existe um destino especial atuando por trás. Não se pode escolher esta profissão por livre e espontânea vontade. Talvez algo em sua família ainda precise ser solucionado. Quando consegue fazer isto, sem que aconteça às custas dos outros, encontram acesso para novas soluções, com muito mais abertura. Tornou-se igualmente claro que, na família de origem do médico aqui representado, também existiam psicoses. Isto pôde ser visto aqui. Por isso podemos compreendê-lo. Afastei-o novamente das mulheres no chão, pois este não era o seu lugar. Acho que posso parar por aqui. Para o ajudante, tudo de bom. A reconciliação Elingir para o grupo que ocorreu aqui foi um exemplo um tanto marcante de como lidar com psicoses. Quando compreendemos esta dinâmica, é possível lidar de modo totalmente livre com as mesmas. O primeiro ponto é não olhar para o cliente, e sim, para o seu sistema, para o campo de onde vem. Olhamos para aquilo que continua em conflito neste sistema. Muitas vezes não é possível lembrar. Quando se encontra próximo do presente, talvez ainda na geração dos avós, é possível lembrar. Às vezes, porém, ocorreu há 4 ou 5 gerações e não pode ser lembrado. Os membros atuais do sistema não têm consciência em relação ao mesmo, porém, quando constelamos o sistema, toma-se claro que a energia continua atuando da mesma forma, sem que alguém saiba de onde vem. É possível sentir a energia que conduz à esquizofrenia ou, mais exatamente, a energia que emana de determinadas pessoas. A energia emana de um assassino e sua vítima que ainda não se reconciliaram. Através da constelação e de seus representantes, podemos colocar algo em ordem no passado neste sistema. Deste modo, os membros posteriores do sistema se libertam do emaranhamento, do que ainda não foi solucionado no passado. Assim, tanto aqueles que se encontravam envolvidos originalmente como também os membros posteriores encontram a paz. Isto se tornou claro com o que vimos aqui. A partir do momento em que alguém julga, não consegue mais ajudar, quando diagnostica, também não, quando receita remédios, com a ideia de tratar da solução, sem olhar para além e com amor em direção ao sistema como um todo, é difícil ajudar. Os agressores escreviam um livro sobre o trabalho com psicoses. Nele registro o primeiro curso durante o qual ousei trabalhar com psicóticos. O curso também foi registrado em vídeo que tem, assim como o livro, o belo título, Amo R à beira do abismo. Isto é a esquizofrenia na alma, amor à beira do abismo. Aquele que tem o amor maior assume este destino. Aqui também se revela o principal obstáculo para aqueles que ainda pensam e sentem de forma moralista. A solução se torna possível quando o agressor é amado. Isto significa que precisa primeiro ser amado no coração do ajudante, pois esse também se encontra emaranhado. Por isso, às vezes um descendente precisa dizer ao agressor na constelação: vejo você. Considero você. Curvo, medianete da sua culpa e de seu destino. Assim os agressores se tomam suaves. Existe ainda outra questão estranha a ser considerada. Há um tempo atrás tive uma constelação em Taiwan, na qual um homem disse que sua mãe era esquizofrênica.
Em sua família o bisavô foi assassinado pelo irmão. Então constelei o assassino, mas esse se comportou como se também fosse uma vítima. Ficou claro que o assassinato provavelmente foi incitado pela mãe. Durante a constelação os dois irmãos se reconciliaram com amor e a bisavó aberraçou os dois. Agora todos estavam reconciliados. Após um evento desta natureza sempre existe esquizofrenia ou comportamentos esquizofrênicos na geração que se segue. Pois a situação não solucionada, onde em uma família um assassino e uma vítima não estão reconciliados, faz com que um membro posterior precise representar os dois. Sente aquilo que não está reconciliado em sua alma e fica conturbado. É esta real dinâmica que encontramos por detrás da esquizofrenia. No caso deste homem revelava-se em todas as gerações posteriores. Ele tinha 4 filhos. Quando, logo de início, constelamos a sua família, ficou evidente que a segunda filha corria perigo de se tornar esquizofrênica. Após a reconciliação entre agressores e vítimas, os representantes das gerações posteriores estavam menos confusos, exceto esta filha. A representante dela continuava conturbada. Deste modo posicionei uma representante desta filha ao lado da tataravó, a real assassina. A filha sentiu-se menos confusa neste lugar. Neste caso, a força da cura emanou da assassina. Podemos observar tal fato com frequência também em outras constelações com esquizofrênicos. Naturalmente isto joga por terra todas as nossas concepções de mundo. Pois o que se revela é o poder curativo. A força divina muitas vezes se encontra mais próximo do agressor do que da vítima e, muitas vezes, mais próximo do mal do que do bem.